Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, mais uma vez com você aqui no canal que diz a Bíblia. Tudo bem com você, sua família, sua saúde, os seus negócios? Que Deus continue te abençoando. Quero sempre agradecer a cada um dos queridos que nos acompanham, que estão conosco aqui no canal. Lembrando que se você está aqui pela primeira vez, aproveite e toque o sininho aí, se inscreva no canal, está bem? Isso é muito importante. Você também que tem nos acompanhado, dê o seu like. O like fortalece o canal, porque a plataforma entende a importância do trabalho para a comunidade. Faça o seu comentário e compartilhe. O compartilhamento é importante, porque outras pessoas também vão ter acesso a esse trabalho, às palavras que aqui estão sendo ministradas, os vídeos e também as lives. Está bem? Olha, nós vamos falar sobre um assunto que sempre é importante, a respeito do que Ellen White falou a respeito do inferno. O inferno de Ellen White, verdade ou fake news? O que ela falou a respeito do inferno? Você que não sabe quem foi Ellen White, foi uma profetisa, ou melhor, uma falsa profeta da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou da seita Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos falar sobre esse assunto logo depois da nossa vinheta. Muito bem, estamos de volta. Bom que você continua conosco. Então, o inferno de Ellen White, verdade ou fake news? Para você que não sabe, a seita adventista do sétimo dia, ela não acredita na existência do inferno. Esse é um dos motivos pelo qual esta organização religiosa não faz parte da Igreja de Cristo, é uma seita. Muita gente não sabe. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela, se dizendo evangélica, ela falou: olha, eu não sabia que o adventismo fosse uma seita, que as testemunhas de Jeová fossem uma seita. Então, por aí você observa, nós podemos observar que isso é muito sério, porque são grupos atuantes, grupos que investem em evangelismo, no sentido aí, lógico, distorcido do que é o verdadeiro evangelismo, mas eles investem nisso, investem em campanhas, e muitas pessoas incautas não sabem, não conhecem a verdade que está por trás desses grupos, ou a mentira que está por trás desses grupos. Um grupo que se diz fazer parte da Igreja de Cristo não pode negar uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. E esta, a doutrina do inferno, da existência do inferno, é uma das doutrinas fundamentais, como a divindade de Cristo, como o arrebatamento, como a trindade, enfim, são várias as doutrinas que são fundamentais, que caracterizam, quando respeitadas, um grupo religioso como Igreja do Senhor. Então, nesse caso, eles negam, né, além de outros problemas, como nós já falamos, eles negam a existência do inferno. Ellen Gold White foi uma profetisa do grupo, aonde eles mesmos dizem que tudo que ela escreveu, que ela profetizou, tem o mesmo valor das escrituras, tem o mesmo peso, ou seja, as profecias bíblicas, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, é comparado pelo grupo adventista, pela seita adventista, que tem o mesmo peso daquilo que Ellen White falou, o que a falsa profetisa Ellen White falou e profetizou, está equiparado com a Bíblia Sagrada. É um absurdo, mas é isso que eles acreditam, apesar daquela carapaça de bondade, aquela carapaça de cristãos que tem. Obviamente, eles estão enganados e enganando as pessoas. Ela escreveu um livro chamado O Grande Conflito, e nesse livro ela vem trazendo essa informação. O livro é esse aqui, O Grande Conflito, que nós vamos ver o que ela escreveu para que nós possamos falar sobre isso, sobre o que ela diz a respeito do inferno. Eu vou colocar aqui para que vocês possam ver, está aqui a capa, né? Eu vou acompanhando aqui para poder ver direitinho. Esse livro aqui é edição condensada, Ellen White, Casa Publicadora Brasileira, Tatuí, São Paulo. Como nós falamos, o grupo tem um parque gráfico ali em São Paulo, ao lado da rodovia Castelo Branco, bem de frente praticamente ao parque gráfico das Testemunhas de Jeová. As duas seitas estão bem próximas. Aqui vem falando de quando foi publicado esse livro. Quarta edição, está aqui a sua quarta edição. Deixa eu pegar uma caneta, fica melhor para mostrar.
em 2001. Esse livro aqui ele é de 2001. Não se impressione com a data, porque eles não mudam os conceitos e nós vamos ver daqui a pouco o porquê. Bem, quando nós vamos então aqui para a página de número 316, página de número 300, essa daqui é a 317, está aqui, olha. Página 316, eles dizem o que existe além do túmulo. E aqui então eles vêm falando a respeito da questão sobre a imortalidade da alma e também falando a respeito principalmente da questão do inferno. Ellen White aqui então ela diz o seguinte, deixa eu dar um foco aqui, olha só o que ela começa dizendo. O único que prometeu vida na desobediência foi o grande enganador. E a declaração da serpente no Éden, é certo que não morrereis, foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Logo aqui no início, então, nós vemos o seguinte, eles já induzem a pessoa ao erro pela forma como eles estão colocando a argumentação. Eles dizem aqui, olha, o único que prometeu vida na desobediência foi o grande enganador, ou seja, o diabo prometeu que teria a vida eterna, que prometeu que teria vida mesmo na desobediência, mesmo que a pessoa desobedecesse, ela teria essa vida eterna. E a declaração da serpente no Éden, é certo que não morrereis. Bem, vamos analisar o que aconteceu lá no Éden primeiramente. Deixa eu deixar o livro aqui um pouquinho, vamos voltar aqui para a Bíblia Sagrada. Em Gênesis, vamos lá para Gênesis, no capítulo de número, deixa eu ver aqui, Gênesis, lá no seu capítulo de número 2, a palavra de Deus vem dizendo o seguinte, Gênesis capítulo 2, no seu versículo 8, Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, ou seja, a Bíblia declarando. E pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vida, ou à vista, melhor dizendo, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Por que nós fomos lá em Gênesis, fomos trazer esse texto que está lá em Gênesis? Porque aqui é o princípio da situação ou da questão. Porque a seita adventista, através dessa falsa profeta, está dizendo que o grande enganador foi ele quem falou, quem induziu dizendo que se comesse da árvore não morreria, contrapondo aquilo que Deus falou aqui. Ou seja, o que é que Deus falou no versículo 17 de Gênesis capítulo 2? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. A pergunta fundamental aqui é, que tipo de morte Deus está falando? É isso que tem que se levar em consideração. Porque eles estão aqui trazendo uma informação que leva a pessoa ao erro, por uma dedução simplista. Mas não é assim. O que Deus está trazendo aqui é que a morte aqui não seria uma morte física, mas uma morte espiritual. Esse sentido da morte espiritual aqui não é o aniquilamento ou deixar de existir a alma, mas sim da separação eterna da convivência com Deus. É esse o sentido. Por quê? Porque depois todos os outros textos, passagens bíblicas que mostram isso, falam desta morte espiritual, ou seja, da separação do homem para com Deus. Tanto que não é, obviamente, a morte física, que nós vamos ver aqui no capítulo 5, capítulo de número 5 de Gênesis, no seu versículo de número 4, Gênesis, deixa eu só voltar aqui, no capítulo de número 5, e o versículo 4 e 5 diz assim, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Ou seja, depois que houve
o pecado, quando eles desobedeceram a Deus, Adão e Eva, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia falado para que não comessem, porque no dia que comessem, certamente morreriam, ele viveu 930 anos. Então, já mostra aqui que essa morte estava relacionada à questão espiritual. Aproveitando o gancho aqui, é exatamente aqui o ponto que mostra essa morte espiritual do homem, que traz a incapacidade no homem de se voltar para com Deus. Quando houve a queda, como nós já tivemos oportunidade de explicar em outros vídeos, a queda que houve, ela atingiu o homem na abrangência e não na profundidade. Na profundidade foram os anjos que caíram juntamente com Satanás, com Lúcifer. Só que os anjos não morrem. E em razão disto, eles perderam totalmente o caráter, totalmente a essência que eles tinham como anjos bons, apesar de não serem anjos eleitos. A Bíblia fala dos anjos eleitos. Obviamente, se eles caíram é porque não eram eleitos ou estavam já nessa condição para caírem. Porém, todavia, contudo, aqui o que está mostrando é que essa morte que aconteceu é a morte espiritual e é por isso que o homem não se volta para Deus naturalmente. Há necessidade do próprio Deus chamá-lo através da graça que é irresistível. Bem, então nós vemos aqui que Adão viveu 930 anos, mesmo depois de ter cometido esse pecado. Bem, eles continuam aqui no livro dizendo o seguinte, vamos voltar para o livro então. Aí eles vêm dizendo assim, então aqui está essa declaração deles, e aqui eles continuam dizendo, foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma, ou seja, como se o diabo estivesse pregando o sermão sobre a imortalidade da alma. Todavia, essa assertiva, repousando apenas sobre a autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos e é recebida pela maior parte da humanidade, tão facilmente como foi pelos nossos primeiros pais. A sentença divina, a alma que pecar, esta morrerá, Ezequiel 18:20, é dada a significação, a alma que pecar, essa não morrerá, antes viverá eternamente. Não, não é isto. O que Deus está dizendo lá em Ezequiel, quando eles citam aqui Ezequiel 18:20, vamos dar uma olhada lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, no seu versículo de número 20. Ezequiel, capítulo 18, o versículo de número 20. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Essa morte aqui, como nós falamos, é o quê? Qual morte? A morte espiritual. Não a morte de deixar de existir, o aniquilamento. A Bíblia não ensina isso. Esta morte é a morte do relacionamento com Deus. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do nosso coloquial. Uma pessoa ela tem uma amizade e de repente há um problema e ela diz, olha, para mim essa amizade morreu, essa pessoa morreu, alguma coisa nesse sentido. O que ela quer dizer? É que aquele relacionamento não existe mais. Ele deixou de existir. O que aconteceu é que a comunhão que havia entre o homem, no caso Adão, antes da queda, com Deus, que era a intimidade, onde a Bíblia diz que Deus, na virada do dia, vinha falar com Adão, nesse sentido, ela deixou de existir essa comunhão. Deixou de existir. Houve essa morte, essa separação. Efésios, capítulo 2, versículo 1, vem dizendo, e ele vos vivificou. Ou seja, por quê? Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a nossa alma está em nós, a alma do ímpio está nele, ele está vivo, ele come, ele bebe, ele anda, ele casa e tudo mais. Quando ele morre, morre o corpo, mas a sua alma que estava separada de Deus, ela continua existindo, porém separada de Deus em algum lugar. Qual é esse algum lugar? O inferno. E é exatamente aí que a profetisa da seita adventista, ela escorrega, porque ela vem dizendo que o inferno não existe. Ou seja, a pessoa morre, o corpo vai para a sepultura, e no caso da seita adventista, diferentemente das testemunhas de Jeová, eles dizem que a alma entra em sono profundo. A questão é saber aonde esta alma está dormindo. No caso do adventismo, aonde ela dorme? Ela dorme ali na sepultura junto com o corpo?
Ou ela vai para algum lugar, vai para o céu e está dormindo embaixo do altar de Deus, ou no paraíso? Aonde ela está dormindo? Aonde é o repouso da alma? Bem, aí ela começa a ter o problema aqui. E vamos ver o que ela continua dizendo aqui no livro. Vamos voltar para o livro. Bem, aí ela diz aqui, Ezequiel 20, a alma que pecar, esta não morrerá, antes viverá eternamente. Houvesse ao homem sido permitido franco acesso à árvore da vida após a queda, o pecado teria sido imortalizado. Mas a nenhum membro da família de Adão foi permitido participar do fruto doador da vida. Não há, portanto, pecador algum imortal. Claro que todos os homens são imortais. A diferença, eu creio não, a certeza que nós temos é que a grande confusão está no seguinte: a imortalidade, ela existe, porém essa imortalidade, ela vai existir junto com Deus ou separada de Deus, pela eternidade afora. Ou seja, os salvos, os eleitos, são imortais, as suas almas são imortais e viverão a eternidade com Deus. Os ímpios, os incrédulos, quando morrem os seus corpos, as suas almas também são imortais e vivem esta imortalidade separados de Deus eternamente. Essa é a diferença. Simples assim. E absolutamente não quer dizer que o fato de nós termos a certeza de que a alma é imortal e ela tem atividades para onde ela vai, seja no céu ou no inferno, que ela possa interagir com os vivos, porque maldosamente e de forma herética, os adventistas dizem que aqueles que creem na imortalidade da alma aceitam essa ideia. Não, nós não aceitamos isso. Né? Bem, aí eles continuam aqui no livro. Depois da queda, Satanás ordenou os seus anjos que inculcassem a crença na imortalidade imortalidade natural do homem. Não existe nenhum texto que venha falando sobre isso. Na verdade, o texto que mostra a imortalidade natural do homem é a própria Bíblia, a palavra de Deus, não que o diabo tenha feito isso. E essa imortalidade é o que nós acabamos de explicar, ok? Na continuidade aqui, agora na página de número 318, página 318, eles vêm dizendo o seguinte, olha aqui, página 318, vou mostrar aqui, olha só. Agora, o príncipe das trevas representa a Deus como um tirano vingativo, declarando que ele mergulha no inferno a todos os que não lhe agradam, e que enquanto se contorcem em eternas chamas, seu Criador para eles olha com satisfação. A crueldade é satânica, Deus é amor. Satanás é inimigo que tenta o homem a pecar, e então o destrói e pode fazer. Quão repugnante, olha aqui, quão repugnante é o amor, misericórdia e justiça é a doutrina de que os ímpios mortos são atormentados no inferno, eternamente a arder, e que pelos pecados de uma breve vida terrestre sofrerão tortura enquanto Deus existir. Onde na palavra de Deus, aí ela pergunta, onde na palavra de Deus se encontra tal ensino? Deverão os sentimentos comuns da humanidade ser trocados pela crueldade do selvagem? Não, esse não é o ensino da palavra de Deus. Bem, então vamos lá para a palavra de Deus para ver o que é que a Bíblia fala a respeito dessa questão do inferno. Quando nós olhamos, por exemplo, ali para Lucas, no Evangelho de Lucas, vamos dar uma olhada em Lucas, lá no seu capítulo de número 16, Lucas capítulo de número 16, nós vamos ver ali, deixa eu ver aqui o versículo que já trata sobre o assunto. O versículo 19, por exemplo, vem dizendo, Jesus falando isto. E como nós já explicamos algumas vezes, aqui não se trata de uma parábola, porque em parábola não se usa nomes próprios. E mesmo que fosse uma parábola, Jesus nunca usou uma parábola para trazer algo que não existisse. Ele sempre usou algo da própria natureza ou algo real para trazer a ilustração do que ele queria dizer. Versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos
para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aonde Jesus está falando aqui que o rico estava? No inferno. No inferno. E ele estava nesse local e clamou, quando você olha aqui para o versículo de número 24, olha o que diz aqui. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ora, o texto é literal. Jesus está mostrando esta passagem bíblica, ou seja, Jesus está mostrando essa situação, ele está descortinando esse mundo dos mortos, mostrando essa situação ao qual o rico estava vivendo. É óbvio que a seita adventista, assim como a seita Testemunho de Jeová, eles alegam que esta passagem é simplesmente uma parábola e não está falando da literalidade de um local como este. Porém, todavia, quando nós olhamos agora para Mateus, lá no seu capítulo 10, olha o que Jesus também fala em relação ao inferno. Mateus, no seu capítulo 10, e o versículo de número 28. Jesus diz assim, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Ora, o que dá para se entender sobre isto? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode matar, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, aqui Jesus já coloca o combo completo, ou seja, a alma no inferno, e quando do juízo final, porque a palavra de Deus vem dizendo lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 13, que o inferno será lançado dentro do Geena, do lago de fogo. E ali sim haverá a condição ali dos que estão, as almas hoje que estão no inferno, elas receberão seus corpos físicos, haverá uma ressurreição dos ímpios também. Os ímpios também ressuscitarão, porque os seus corpos serão lançados no Geena, no lago de fogo. Esse é o ensinamento. E por isso Jesus fala aqui, não tem mais aqueles que só podem matar o corpo e não podem matar a alma. Por que não podem matar a alma? Porque a alma é imortal. Jesus está falando isso. Quando nós vamos no capítulo 25, Mateus, lá no seu capítulo de número 25, e o versículo 41, Jesus diz assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ora, Jesus está falando do inferno aqui também. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Esta é uma doutrina irrefutável biblicamente falando. Não é nenhuma questão de teologia adaptável a uma denominação ou ao conceito teológico que cada denominação possa ter, mas é uma teologia bíblica. É uma teologia bíblica. Porém, como eu disse no início, alguém pode até dizer assim, mas esse livro é de 2001, esse livro aqui, né? O Grande Conflito, Paz e Vitória, Final, Ellen G. White. Muito bem, de 2001. Eles estão usando agora esse livro aqui, o mesmo livro. O Grande Conflito é uma edição nova. Vamos ver aqui, é uma edição nova. Vamos ver a data aqui, olha só, vou mostrar aqui para cada um de vocês. O Grande Conflito, uma saga milenar, tal, na linguagem de hoje, tradução Cecília Helena Nascimento, Casa Publicadora Brasileira, Tatuí, São Paulo, 2022. Um livro recente, né? Escrito por Ellen White, obviamente. Tá? Vamos ver aqui o que eles falam a respeito do assunto, do mesmo assunto, aqui na página agora 224, lá na página 317, página 224 desse livro. A maior mentira. Olha o que eles dizem. Então eles continuam com o mesmo conceito. Veja bem, aquele que prometeu a Adão vida na desobediência foi o grande enganador. E a afirmação da serpente no Éden, certamente não morrerão. Foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade incondicional da alma. E aí nós voltamos para o texto que nós lemos no início, lá em Gênesis, no capítulo 2, no seu versículo 15, lá quando Deus está falando a respeito de não lançar mão dos frutos, ou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que certamente eles morreriam. E a morte foi uma morte espiritual, e não a morte física.
e mostrando que a morte espiritual não é no sentido de aniquilação da alma, mas sim de uma separação de Deus. Ou seja, a inimizade que foi colocada entre o homem e Deus em razão do pecado. Aí eles continuam dizendo aqui no livro, olha só, aqui na página ainda 224. Após a queda, Satanás instruiu seus anjos a instigar nas pessoas a crença de que elas são naturalmente mortais. Não, a Bíblia ela mostra a imortalidade da alma nesse sentido, não porque o diabo mostrou isso ou falei, mas é porque a Bíblia ensina isso. Após convencer os seres humanos a aceitar esse erro, os anjos maus levariam a humanidade a concluir que os pecadores viveriam em uma miséria eterna. O príncipe das trevas apresenta Deus como um tirano vingativo que mergulha no inferno todos os que o desagradam e olha para baixo com satisfação enquanto se contorcem nas chamas eternas. Olha como eles estão tentando ferir o caráter de Deus, dizendo que Deus tem prazer, então, em ver as pessoas se contorcendo no inferno, e ela não pode existir, então, essa doutrina, como foi colocado já no outro livro. Aqui eles continuam dizendo, a crueldade é satânica, Deus é amor, Satanás é o inimigo que nos tenta pecar, para então nos destruir se conseguir. Como é repugnante ao amor e à misericórdia, e a justiça divina, a ideia de que Deus atormenta os ímpios mortos em um inferno que arde pela eternidade e que por causa dos pecados de uma breve vida, ou seja, como a pessoa vive aqui simplesmente 40 anos, 50 anos ou 80 anos, não é justo que ela vá passar a eternidade no inferno, segundo Ellen White e segundo a seita adventista. O que tem que se entender é que o pecado no Éden é um pecado eterno. Quando nós perguntamos o que a pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Ela nasce e já nasce condenada nessa situação. Se fosse assim, se fôssemos pensar como a seita adventista pensa, do tempo que houve o pecado lá no Éden, não era para ninguém mais nascer condenado. Não poderia, nem Paulo não poderia, quando ele escreveu em Romanos capítulo 3, versículo 9, ele já errou então. Porque ali ele escreve em Romanos 3,9, não há quem busque, não há quem entenda, não há quem queira, todos se fizeram uma, todos se desviaram. Ora, como fica essa situação? Então a queda é uma queda que trouxe a perdição eterna. Por isso que o sacrifício de Cristo é um sacrifício eterno. Aqueles que recebem o perdão do pecado pela morte sacrificial de Cristo estão justificados eternamente. Os que não recebem esse perdão através da fé no sacrifício de Cristo, permanecem condenados eternamente. Essa é a doutrina bíblica a respeito da soteriologia e da amartiologia também. Bem, aqui no final, eles dizem o seguinte, só para nós concluirmos aqui, no final eles dizem assim, por que o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel, Ezequiel 31:11, falando da misericórdia de Deus. Deus se deleita em testemunhar torturas sem fim? Ele se agrada com grunhidos e gritos de sofrimento das criaturas a quem mantém nas chamas? Esses sons medonhos seriam música para o ouvido do amor infinito? Que blasfêmia terrível! A glória de Deus não aumenta por meio da manutenção do pecado vivo ao longo das eras sem fim. Bem, o que eles estão dizendo aqui agora, o que Ellen White diz agora e que os adventistas do sétimo dia concordam, é que seria um absurdo, e que é um absurdo, Deus estar ouvindo o gemido e os grunhidos das pessoas que estão lá no inferno, e ele, sendo todo poderoso e todo amor, não se importar com isto. Eu vou dar um exemplo aqui de alguma coisa que na nossa mente parece absurda, mas Deus, no decorrer da história, ele realizou todas essas coisas. Quando nós vamos ali para Mateus, no seu capítulo de número 2, Mateus, capítulo de número 2, nós vamos ver aqui no versículo de número 16. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 2, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém
e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. A pergunta que eu faço é o seguinte: Deus sabia que Herodes ia mandar matar essas crianças? Deus, sendo todo-poderoso, ele poderia impedir que Herodes mandasse matar essas crianças? A misericórdia de Deus não deveria valer aqui? Deus sabia que iriam fazer tudo o que fizeram. E por que ele permitiu, se nós partimos não para um ato decretivo, mas para a permissão de Deus? Tendo todo o poder, sendo todo-poderoso, sabendo o que iria acontecer e o sofrimento destas mães. A Bíblia mostra que Deus ouviu. Será que Deus ouviu o choro destas crianças quando os punhais estavam furando o coração delas? Será que Deus viu e ouviu o choro das mães quando os soldados romanos estavam degolando os meninos de 2 anos para baixo? Você consegue imaginar essa situação? Eu quero ser bem contundente nessa questão. Uma coisa é nós falarmos aqui tranquilos ou lá no púlpito da igreja. Vamos fazer uma viagem mental agora até Jerusalém e vamos imaginar, vivendo naquele momento, você tendo um filho de 2 anos, de 1 ano e meio, entrando soldados na tua casa, metendo o pé na porta e com uma espada matando o seu guri. Deus ouviu? Deus viu? Agora vem Ellen White e diz que o inferno não pode existir porque Deus não poderia ficar ouvindo, e se ele ficar ouvindo, ele é um Deus mau. Ele não é um Deus de caráter bondoso, porque existem pessoas sofrendo no inferno. Então, se for assim, também, como fica essa situação? Existem algumas coisas que, na verdade, a nossa mente rasa, simplesmente natural, nós não conseguimos explicar alguns atos deliberativos de Deus. E a teologia reformada, ela se alastra nisto. E é exatamente por ter esse tipo de posicionamento da teologia reformada, é que você tem menos chance de errar. Não é que nós acertamos tudo, não é que nós temos a certeza de tudo absoluta em todos os casos, mas ela não permite você errar de uma forma tão absurda como aqueles que praticam uma teologia intuitiva. Ah, eu acho que é assim, teologia do achômetro. Não, o texto bíblico está mostrando. As crianças que choraram dos amalequitas, aonde Deus mandou matar as crianças de colo. Você consegue imaginar isto? Bem, então aqui eu creio que se encerra esse axioma teológico. O inferno existe sim. Ellen White foi uma falsa profetisa tentando desconstruir e destruir uma doutrina que é bíblica, a doutrina da existência do inferno. A doutrina da existência do inferno. Se você está sendo assediado ou assediada por esse grupeto herético, cético, que não crê nas escrituras como ela é, você tem que tomar cuidado. Eles se aproximam das pessoas, falando que vão dar alguns estudos sobre alimentação, sobre a educação alimentar, alguma coisa assim, e quando você vê, você está sendo doutrinado ou doutrinada por heresias, por dogmas que são antibíblicos. E aí eles entram na questão, falando que Jesus é Miguel, falando que você tem que guardar num determinado dia, falando que se você comer algum tipo de alimento, você não vai para o céu. Alfonso Balbach, me lembrei aqui, Alfonso Balbach, um suposto pastor adventista, ele diz o seguinte em um dos livros dele, que nos últimos tempos as pessoas deveriam se abster do alimento carnil, porque se continuassem comendo carne, não adentrariam ao reino dos céus. Por aí você tira uma base desse grupo sectário que quer se passar por Igreja de Cristo. O inferno existe sim e ele é real. E ele é real. Foi o próprio Deus, o próprio Jesus, quem falou e instruiu a respeito disso. Deus abençoe a sua vida. Nós continuamos aqui no canal que diz a Bíblia. Continue você também conosco. Se você está aqui, talvez pela primeira vez, eu quero agradecer a sua presença. E aproveite e se inscreva no canal, toque o sininho, continue aí dando seu like,
compartilhando e também comentando os assuntos. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.